Olá, rapaziada. Vamos dar continuidade ao estudo das leis de Newton. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, ou mais comumente chamada de princípio fundamental da dinâmica. Retornando à aula passada na inércia, o que eu falei para vocês? Se quando a resultante de uma força for nula, nós tínhamos duas possibilidades. Ou esse corpo está em repouso, nesse caso a velocidade dele é quanto? Zero. Ou esse corpo estaria em movimento uniforme, ou seja, o vetor velocidade seria o quê? Constante. Agora, a segunda lei vem exatamente no sentido de fazer o quê? Ampliar a lei da inércia. Vamos ver? E se a resultante das forças for o quê? Diferente de zero? Primeira consequência, o vetor velocidade deixa de ter constante. Se ele vai variar, significa que ele tem o quê? Aceleração. Por que eu estou chamando aceleração de gama? Porque nós temos vários tipos de aceleração. Até agora nós tínhamos mexido só com aceleração tangencial, que modifica o quê? O módulo da velocidade. Existe uma outra aceleração, que nós vamos ver daqui a pouco, chamada centrípeta, que também modifica a direção da velocidade. Esse gama seria a aceleração total, ele se refere à aceleração total. Então, a segunda lei vai exatamente dizer isso. A resultante das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Vejam que ela amplia a lei da inércia. Na inércia nós dizemos que a resultante era zero. Aqui não, ela é diferente de zero. Então quanto é que ela vale? M gama. O vetor resultante e o vetor aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A intensidade é m gama e vocês já sabem que a unidade de força é um newton. Nada mais é do que o quê? Na massa vezes aceleração? Massa. Sistema internacional, quilogramas. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, nós vamos dar o nome de Newton. Vamos fazer uma aplicação disso nos probleminhas? Então, esses probleminhas estão na página 23 da nossa apostila. Não, perdão, 53 da nossa apostila. Tranquilo? Então vamos ler o primeiro. O primeiro começa na página 52. No monumento às bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor Brecheret representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma canoa arrastando-a pela mata. Admita que numa situação real, todos os homens que estão de pé exerçam forças de iguais intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas intensidades entre si. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores representativos da força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. Vamos ver?
Olhem a intensidade da força de um homem. Um lado. Do cavalo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, significa que a força que um cavalo faz é 5 vezes a do homem. E a do atrito? Observem que o homem e o cavalo têm mesmo sentido. O atrito contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Significa que o atrito 15 vezes o homem. Tranquilo? Então, dando continuidade, H é o vetor que representa a força de um único homem, C de um único cavalo e A é a força de atrito da canoa com o chão. Imagine que em determinado momento as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, ok? 2 cavalos e a do atrito da canoa com o chão. Se a massa da canoa é de 1.200 quilos e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado, a partir dessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é... Uau! Quanto vale a força resultante? Aqui, ó. Eu vou somar a força dos 7 homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A força dos 2 cavalos. Cada cavalo exerce 5, então eu vou ter que ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o atrito que está em sentido contrário. Como é que eu somo vetores mesmo? Coloco o início de um no final do outro. Eu peguei o início do vetor dos cavalos e coloquei no final dos homens. E depois eu peguei o início do atrito e coloquei no final dos cavalos. O que sobrou? Ligo o início ao fim. Este é o meu vetor resultante. E eu sei que, pela segunda lei, resultante é m gama. Então, a resultante, 7 homens, mais 2 cavalos, menos o atrito. Só que o atrito vale quanto? 15H. Negativo, sentido contrário. E os cavalos? 5 homens. Está aqui. Portanto, 7H mais 10H menos 15H, 17H menos 15H, a massa era 1.200 vezes 0,4. 480. 2H igual a 480, a força de um homem equivalia a quanto? 240 newtons. Tranquilo? O 2. Ao tentar empurrar um móvel de massa 120 quilos, observem aqui, sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguia movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou então Dona Dolores para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta com aceleração escalar constante de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do móvel, então eu vou representar a Dona Elvira e a Dolores. Ok? Que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da Dona Dolores. Opa, Dona Elvira, 2 vezes a força da Dolores. E que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de 240 newtons, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira em newtons vale. Então eu fiz uma representação esquemática da força da Elvira. Vejam que o vetor é o dobro
do da Dolores. Ele falou que Elvira 2 vezes a Dolores. E vejam o atrito. Quem que seria a minha força resultante? Os dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, eu somo. E o outro vetor na mesma direção e sentido contrário, a diferença. Portanto, força da Dona Elvira mais a da Dolores menos o atrito, a minha resultante, M gama. Só que a força da Elvira vale 2 vezes a força da Dolores. Então, 2 forças da Dolores mais a da Dolores menos o atrito, M gama. 3 forças da Dolores menos o atrito, massa 120, gama 0,2. Então, 3 forças da Dolores menos 240, que é a força de atrito, igual a 24. 3 forças da Dolores, o 240 vem para cá positivo, com 24, 264. Força da Dolores, 264, dividido por 3. Isso vai dar 88 newtons. Mas essa é a força da Dolores. E o problema pede o módulo da força da Dona Elvira. Basta lembrar que a Elvira vale 2 vezes a Dolores. Portanto, 2 vezes 88, 176 newtons. Isso dá a alternativa D de dado. Tranquilo? Até a próxima aula, então. Um abração para vocês.